está relatado no Evangelho de João, capítulo 3, né? E hoje nós vamos falar de algumas coisas. Nós vamos falar desse encontro, nós vamos falar de Nicodemos, nós vamos falar da lição de Jesus e também um pouquinho de que Jesus se representava, né? Porque nós pensamos em Jesus hoje, o que ele representava naquela época. E daí nós vamos refletir com alguns livros aqui da doutrina, nós vamos falar. Tem o livro dos Espíritos, o Evangelho, né? E também nós vamos falar de um livro chamado Boa Nova. Alguém conhece esse livro? Não. Conhece esse livro? É um livro que, para quem não conhece esse livro, Humberto de Campos foi um jornalista. Ele foi, eu acho que ele viu, né, no final de 1800, né? Nascido no Maranhão, reconhecido pela Academia de Letras, Brasileira de Letras, então ele foi um escritor famoso. E no plano espiritual ele teve a oportunidade de estudar a vida de Jesus. Então ele fala ali que tem uma universidade que ele podia não só ler, mas ele podia ver algumas cenas da vida de Jesus. E com o propósito de nos educar, de trazer ali conteúdo doutrinário, ele escreveu com a ajuda de Emmanuel 30 capítulos da vida de Jesus. E o capítulo 14 entra a fundo no encontro de Jesus com Nicodemos. Então nós vamos usar a ajuda de Humberto de Campos para falarmos aqui desse encontro com Jesus, ok? E é uma conversa, nós vamos aqui conversando. Então vamos falar quem foi Nicodemos. Eu gostei, que bom que a Cris perguntou quem que era Nicodemos, porque aqui deixou a gente ver quem que ele era, tá? Então vamos lembrar que a gente vai ter que voltar, vamos voltar um pouquinho, 2000 anos atrás. Império Romano, né? E ali, Jerusalém, né? Os judeus eram ocupados pelos romanos, mas tinham uma liberdade religiosa, eles podiam praticar a sua religião, tá? E Nicodemos era um membro do Sinédrio, era uma autoridade religiosa, né? Então ele tinha ali, era uma figura de destaque. E ele, tanto que quando Estevão foi condenado, lembra que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, condenado como feiticeiro, blasfemo, herege, ele foi condenado no Sinédrio, que era onde se condenava crimes religiosos. A lei era romana, mas os judeus tinham a liberdade de praticar e exercer a sua lei, tá? Então, Nicodemos, ele está aqui relatado no Evangelho de João em 3 partes diferentes. E é muito legal a gente observar a diferença de Nicodemos através do Evangelho. Porque no primeiro encontro de Jesus, nós vamos ver que ele vai falar com Jesus, então ele já tem uma humildade, já tem um entendimento, né? Porque vamos ver aqui que o Sinédrio tinha muita coisa contra Jesus. No primeiro encontro, ele vai à noite, assim como o Publio Lentulus no livro Há 2000 anos vai encontrar com Jesus escondido à noite para ninguém ver, porque Jesus era uma figura polêmica. Também Nicodemos vai à noite, no escuro, né? No primeiro encontro com Jesus. Esse é o que nós vamos falar hoje. Já no Sinédrio, quando Jesus estava sendo julgado, ele intervém. Ele fala, peraí, ele tem direito à defesa. Então ele se coloca a favor de Jesus. Já é mais sutil, mas já é diferente. E aqui a parte mais bonita é no sepultamento. Jesus sendo sepultado, tinha os rituais judaicos de ungir o corpo, de tratar o corpo. Ele vai ungir o corpo de Jesus. E aí ele faz as claras. Então ele deixa claro o respeito que ele tinha por Jesus nesse momento. Então nós vemos pela passagem da vida de Nicodemos a sua transformação. Que ele não deixa dúvidas aqui da sua preferência e do seu respeito por Jesus, que é muito bonito. Mas o que nós vamos fazer? É importante a gente entender, porque a gente fala os fariseus, o que eram os fariseus? Então, eu vou pedir aqui a ajuda de Kardec, que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica o que se passava na época de Jesus para nos dar um contexto, porque é importante a gente entender o contexto.
Eu não vou ler tudo que ele escreveu, mas ele fala assim, os fariseus da palavra, quer dizer, divisão fará, divisão separação, era eles constituíam uma parte importante da parte judaica, falam que eles eram doutores e que eles tinham discussões intermináveis, na maioria das vezes simples questões de palavras e de formas, a semelhança de disputas teológicas ou das sutilezas escolásticas, que daí eram medievais. Então ele fala o seguinte, que os fariseus tinham um papel importante e que eles tinham um papel ativo nas controvérsias religiosas. O que isso quer dizer? Que a lei judaica ela era muito rígida. Então era assim, quantas léguas se pode andar no dia do sabá? O que não pode entrar no templo se tivesse tido contato com uma mulher que eles chamavam imunda, que era a mulher que tinha tido a sua menstruação. Não podia ter, então, como que lavava as mãos. Então tinha uma série de regras. E os doutores da lei debatiam na minúcia essas regras. Por isso que as perguntas que se faziam para Jesus eram muito do fazer. Porque quantas vezes a gente perdoa? 7 vezes, tá bom? Porque eles estavam muito acostumados àquela rigorosidade da lei. Mas aqui ele vai entrar num ponto importante. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, quer dizer, eles eram rígidos, afetavam grande severidade do princípio. Sobre as aparências de devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que um objeto da fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentações de virtudes, mas com isso exerciam grandes influências sobre o povo, passando para este como santos personagens. E aí, fala o seguinte, quer dizer, eles eram aquela coisa da rigidez. E Jesus era o quê? O oposto daquilo. Então, entre Jesus e os fariseus é onde teve maior ali desavença. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia a lei do Espírito que vivifica a lei que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia. Se a gente for olhar Mateus capítulo 8, ele chama os fariseus de hipócritas. Jesus é bem claro, né? E em consequência os transformou em inimigos encarniçados. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele, fazendo sacrificar. Ficou claro isso? Eu não li aqui tudo, tá? Porque é muito comprido, mas o Kardec deixa bem claro a distinção do que os fariseus representavam do que Jesus representa, tá? Então nós aqui contextualizamos quem foi Nicodemos, mas vamos falar que, eu só queria dizer que Humberto de Campos fala que ele tinha um coração bom e tinha dotes da inteligência, então ele já era um fariseu diferente, porque ele olha para Jesus de uma outra forma, né? Agora a gente vai entrar na figura de Jesus. Por que Jesus foi tão inconveniente e controverso aquela parte farisaica, né? Então, ele foi aqui, eu coloquei como polêmico e controverso, porque ele incomodou muito. Veja, nós estamos falando do fazer, a coisa mais importante, a coisa mais fácil que a gente pode falar é fazer, né? Eu posso vir aqui, eu cumprimento todo mundo, eu contribuo para o centro, eu participo das reuniões. E se eu não mudar nada dentro de mim, isso conta? Nada. O que Jesus veio ensinar? Jesus não estava falando do fazer. Sede perfeitos, brilhai a vossa luz. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam e perseguem. Ele já entrou no sentir, no ser, que o fazer é fácil, né? A gente pode fazer, por isso que Jesus chamou a atenção pela hipocrisia, né? Então, e Jesus, veja, Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele podia tirar todas as pedras porque era um ser puro. E assim não fez. Ele nunca humilhou, ele nunca condenou, ele nunca desmereceu alguém. Ele tentou acolher a todos. Então, como que ele ensinava?
parábolas. Ele ensinava as palavras, o que as pessoas não conheciam ali, os pastores, as ovelhas. Então ele falava de um pai amoroso e bom através de histórias que as pessoas podiam se relacionar, que é mais fácil. Ele conversava, a conversa aqui com Nicodemos, ele despertava a consciência, porque Nicodemos não entendeu o que Jesus falou na hora, mas mais tarde ele entendeu. Então, em vez de só ele apontar, ele podia falar tudo, mas ele falava aquilo que a pessoa podia ouvir. E o mais bonito dos ensinamentos de Jesus é que ele nos deu o exemplo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Né? Então sigam os meus passos. Aprendei de mim que sou manso e puro de coração, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui tem uma coisa muito importante para a gente refletir. Isso aqui no nosso nível evolutivo é muito difícil. Jesus era firme em combater o mal, mas muito amoroso com aquele que o praticava. E nós temos uma dificuldade com isso. E nós temos tanta desavença, nós temos tanta briga, né? E nós vamos lá na mídia social, porque tem que falar, porque tem que fazer, porque não sei o que, né? A gente se revolve. E veja, na época, era difícil entender Jesus. Os próprios apóstolos, os discípulos dele tinham dificuldade, né? Pedro falava, vai receber os fariseus aqui, depois de tudo que ele falou, e não sei o que, põe pra fora, né? E Jesus recebeu, sabe como que Jesus recebeu Nicodemos? Com alegria, com respeito, com amor. Mas ele nunca foi permissivo com o mal. Porque esse que é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é assim, eu sou amiga da Cris. Então tudo que ela fizer tá bom. Eu vou falar, mas não foi bem assim, vou justificar, vou defender, porque ela é minha amiga, não quero ver o mal, né? E Jesus era muito claro. O errado tá errado. Ele não falou pra mulher que estava sendo apredejada que ela não errou. Ela falou, vai, não peques mais, você errou. Mas não vou te julgar. Porque combater o mal com o mal, a gente tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente tem séculos de ali. Combater o mal com o bem. Gente, vocês leram esse livro aqui? Eu estava lendo hoje de manhã esse livro é maravilhoso. Quem não lê esse livro, leia? Qual é? Paulo e Estevão. Esse livro aqui, olha só. Estevão foi o primeiro mártir no cristianismo e foi o próprio Paulo que condenou antes da sua conversão, né? Veja só. Quando Estevão está no Sinédrio, que ele está ali, ele defende o Cristo, ele foi condenado ali por... Ele defende o Cristo de uma coisa, isso está escrito no Atos dos Apóstolos, né, que foi escrito por Lucas, está escrito aqui também, mas ele chama Isaías, ele fala, eu sou feiticeiro, eu fiz... E Moisés também não fez, né? E ele fala, porque o negócio todo é que ele estava falando que Jesus, como sendo mestre, ele equivaleu Jesus a Moisés, então eles estavam com uma raiva dele enorme. E ele fala, Moisés é a porta e Jesus é a chave, né? E ele fala do amor, ele fala das... Ele defende com uma avidez tão grande, né? Ali, que mais tarde, e depois chega a parte que o Saulo de Tarso fica com tanta raiva porque ele é tão articuloso e ele pondera, ele fala, o que é isso? Vocês estão com esse prédio todo bonito, vocês estão com essas vestes e vocês ignoram os miseráveis, negligenciam aqueles que sofrem, mandam prender aqueles que atrasam seus impostos. Que Deus é esse? Então Estevão foi firme contra o mal, tanto que Saulo esbofeteia ele no final, fica com raiva e ele fala, a violência difere da justiça, assim como a sua verdade difere da do Cristo. Ainda responde para ele, que é a última palavra que ele fala antes de ser, né, condenado. E Estevão é mandado apedrejar. Só que o que eles não sabiam é que Estevão tinha mudado o nome de Gesiel e Abigail, que era a noiva de Saulo de Tarso, era a irmã dele, ela reconhece o irmão. No apedrejamento apareceu meu irmão. Então, antes de Estevão morrer, eles vão ali, né, vê-lo, e ele reconhece a irmã, tudo, tem uma conversa com ela, e ela fala, esse é meu noivo. Nesse momento, gente, como que a gente trata alguém que manda apedrejar a gente? Ou alguém que a gente ama? Sabe como que Estevão responde? Escolheu bem, não vejo nele um inimigo, porque o dia que ele conhecer Jesus,
seguirá da mesma forma que segue Moisés. Olha a diferença entre contestar o mal e tratar aquele que o pratica. Essa diferença eu acho muito difícil da gente ainda conseguir entender no plano que está. Porque lembra, na hierarquia dos espíritos, nós somos o quê? Espíritos imperfeitos. Como que nós estamos classificados? Predomina o mal. Esse mundo de regeneração que nós estamos falando, está muito alto? Não está ouvindo? Acabou acho que a bateria. Ah, meu Deus. Quer que eu fale aqui? Vamos falar aqui. Desculpe. Posso segurar aqui? Eu vou falar pra cá. Então, agora tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, no mundo de regeneração que nós estamos falando, que vai ser maravilhoso, que vai ser isso, é para ficar no 0 a 0. Quer dizer, nós vamos evoluir para ter tão mal quanto bem, que hoje nós somos definidos como espíritos que temos mais mal do que bem. Nós tendemos a fazer mal. Não está pensando em nada, vai pensar uma coisa ruim antes de pensar uma coisa boa. Isso é que nós somos. E nós temos que ter essa consciência, né? Então vamos lá entrar no Nicodemos, senão eu vou ficar aqui distraída. Então está falando aqui é como está escrito no Evangelho de João. E ele foi, olha aqui, eu queria só chamar a atenção para o fato, a humildade e o entendimento de Nicodemos. Porque ele não foi como um membro, doutor da lei, ele foi como alguém que diz, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os seus sinais miraculosos se Deus não estiver com ele. Ele falou, olha, eu sei que você vem de Deus. Né? Aqui já tem um espírito humilde, um espírito que está olhando e falando, olha, assim como o centurião, que falou, olha, né, eu falo para os meus soldados, você também pode falar para que uma palavra o meu servo seja curado. E Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ficou uma confusão, que o Nicodemos falou, pera, como é que vai fazer com uma pessoa grande que está dentro do ventre da mãe? Porque ele usa a palavra, até diz que a palavra em grego é gerar, né? Ele fica bem confuso. E Jesus fala, mas se você não entende quando eu falo da parte da matéria, como você vai entender quando eu falo do espírito? Né? E Jesus chama a atenção de Nicodemos e fala, Nicodemos, é certo que cada um possa apenas dar testemunho daquilo que sabe, mas tu me ensinas. Ele falou, você se chama doutor da lei, você não está entendendo uma lei prática que eu estou falando? Né? E Nicodemos fica muito confuso, não entende, né? Porque, veja, Jesus tentou entender aonde que estava o entendimento de Nicodemos. Então ele vai fazendo as perguntas, vai colocando, e o Nicodemos começou a se confundir com a resposta. Porque ele estava pensando no quê? Lembra que nós falamos do fazer? A parte prática. E Jesus fala, não é importante apenas raciocinar sobre a lei, deve senti-la. É difícil, né? Que a gente já quer saber quantas vezes que eu tenho que fazer, como é que é ser espírita, quantas vezes que vai no centro, porque daí já resolve, já vou pro céu e já vou pro céu. Não é assim. Então essa parte egóica nossa quer cortar caminho. E Jesus estava chamando a atenção dele, precisa senti-la, né? Então, essa passagem descrita aqui no Evangelho de João ficou interpretada pela igreja como batismo, porque ele fala nascer pela água e pelo Espírito. Então ficou, e Nicodemos foi embora confuso. Agora nós vamos entrar, e aqui fala, né? Aqui tem toda a passagem que eu já contei para vocês, que ele fala de nascer da água e do Espírito. Aí, isso aqui está muito bem tratado até então, a gente fala do renascer e do renascer, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala muito da lei da reencarnação e nós como espíritas entendemos muito bem que nós estamos aqui para nascer e renascer. A passagem do espírito pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar os propósitos que Deus lhe confiou. Tá? Então, uma leitura, lição de casa para nós ali. Agora vamos entrar na Boa Nova, porque lembra que eu falei o capítulo 14? Fala todo mais comprido? Aí a Boa Nova nos conta que nesse dia, nesse encontro, tinham 2 discípulos com Jesus. André e Tiago Menor, que era irmão de João. Né? Tinham 2 Tiagos. E eles estavam escutando a conversa.
E eles foram perguntar para Jesus, mas que negócio é esse da água do Espírito, que não sei o quê. E Jesus falou, peraí, vocês não estão vendo? As árvores, você não vê que nos podamos as árvores, não tem um processo de nascimento e renascimento na natureza? Assim também é conosco, só que com os homens é diferente. A veste, que é o corpo, ela vai se renovando em vidas sucessivas. E Tiago pergunta para Jesus, mas mestre, se assim é, por que uns são aleijados, outros nascem saudáveis, outros vivem diferentes? Aí Jesus fala, peraí, não está escrito que tem que sofrer todo aquele que comete uma injustiça? Seria justo todos terem a mesma oportunidade se estão então passando pelas consequências daquilo que fizeram? Então Jesus introduz aqui a lei do progresso e as leis de causa e efeito, né? Que nós falamos outra vez, acho que a última vez que eu falei aqui foi a lei de causa e efeito, né? Que eu falei. E aí, Tiago e André ficam tristes. Por que será que eles ficam tristes com essa lei? Aí eles falam, mestre, olha o que ele fala. Senhor, reconheço o vosso mecanismo de desgaste, murmurou Tiago, mas reconheço que dessa forma o mundo será sempre um lugar de escândalo e de sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro tome a mesma dívida. Então ele falou, peraí, então quer dizer que hoje tem um assassino, amanhã tem um assassinado, hoje tem assassino, tem assassinado, tem assassino, ali ó, e fica que não acaba mais. Ele falou, muito triste essa lei. E não é fácil a gente ter essa conclusão errônea. Não é fácil a gente projetar o nosso entendimento, né, que ainda é desalinhado nas leis de Deus. E daí a gente fica com raiva de Deus, né? Mas a gente que está colocando o nosso entendimento errado na dele. E Jesus fala para Tiago, Tiago, assim como Nicodemos, você está raciocinando sobre a lei, mas não entendendo. Ele fala, Deus não fala da redenção? Aí ele fala, mas mestre, tem a lei olho por olho e dente por dente. Ele fala, mas acima do não adulterarás, acima do não matarás, existe o amar a Deus sobre todas as coisas. E quem pode amar ao Pai sem amar as suas criaturas? E ele fala, Tiago, para Deus não existe um assassino e um assassinado. Existe dois irmãos caminhando juntos para o Pai. Aonde existe o amor, não precisa existir o sofrimento. Não precisa existir o sofrimento. Né? Então veja só que é muito interessante a gente entrar nessa, e nós falamos como espíritas, né? A gente fala, fez isso porque na vida passada, porque não sei o quê, porque essa coisa da punição e da vingança não é uma característica das leis de Deus, é uma característica das nossas imperfeições e da nossa falta de entendimento. Então o Espiritismo entra no autoconhecimento, na autopurificação e no autoconhecimento, né? Se a gente for ali agora, de bem, conhece-te a ti mesmo. Fala da nossa transformação. O Kardec fala que se conhece o Espírito pela sua transformação moral. Então, e a prática da caridade. Porque não é só uma coisa teórica, é uma coisa que nós praticamos todos os dias. Todo dia a gente acorda e quer ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. Esse é o nosso trabalho. Né? Nós podemos, através desse propósito, entrarmos na libertação. Né? E aí eu fui fazendo o que a gente pode aqui meditar juntos. Eu fiquei pensando nesse processo. Né? Como seria esse processo da nossa libertação? Aí eu coloquei algumas palavras aqui para a gente estudar hoje. A identificação, o reconhecimento, a introspecção, a transformação e a libertação. Vamos falar de alguma delas, né? O que é identificação? A primeira coisa para a gente se libertar do mal, a gente tem que reconhecer onde ele está. A gente tem que identificar o mal. E sabe que agora que eu estou estudando muita coisa de psicologia, é curioso que o pior sentimento não é a raiva, não é o ódio, é a indiferença. A gente vê a dor do outro, a gente nem se condói. Aqui, ó, nessa foto, tá vendo? Tá olhando ao sofrimento e não tá nem se dando conta. Essa indiferença já é o começo do problema. Né? Nós precisamos, como a gente só pode combater o mal se a gente souber onde ele está. Se a gente nem vê o mal. Né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala bem-aventurados os aflitos,
ele fala que a verdadeira desgraça é a indiferença. É a gente ficar feliz aqui, indiferente a todo o mal que está acontecendo ao nosso lado. Essa é a verdadeira desgraça, né? Então, qual que é o segundo passo que eu coloquei aqui? Depois que a gente já não é mais indiferente, a gente tem que começar a reconhecer o mal, né? E aqui tem muita coisa. E como é que a gente sabe do reconhecimento? Quando a gente para de julgar, né? Porque a gente vê... Foi muito interessante que eu estava lendo um artigo que eles fizeram um estudo. Eles foram perguntar para pessoas que trabalham na assistência ao próximo. Então, foram falar com o padre do confessionário, foram falar com terapeutas, foram falar com pessoas que fazem, conselheiros familiares, né? E eles responderam a mesma coisa. Ele falou, olha, o nosso pior problema, o nosso maior problema é que as pessoas vêm aqui reclamar do outro. É o marido, é o chefe, é o filho, não sei o quê. Ninguém vê o problema que está dentro de si. Mas se o problema, se todos nós só vemos o problema fora, está todo mundo certo, quem que está errado? Cadê o mal, então? Né? E a psicologia ensina um fenômeno chamado da projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu não estou vendo em mim. Né? Então, veja, e aqui é o julgamento. Então a gente para de julgar o outro e começa a olhar para si. Veja, no capítulo 5 também do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: cabe ao homem entender que está sobre um plano inferior e a ele não está preso senão pelas suas imperfeições. Então a pergunta não é que esse mundo é corrupto, esse mundo é não sei o quê, é o que eu estou fazendo nesse mundo, porque eu encarnei aqui. Se eu encarnei aqui é porque eu vibro aqui. Eu preciso reconhecer o que em mim está vibrando e trabalhar em mim para que eu possa me libertar. E se todos nós fizermos esse trabalho interior, o mundo melhora, porque a gente quer melhorar os outros. Não, vem aqui porque é meu primo, porque não sei o quê, porque não sei o que, ele não quer ir no centro, o outro não vai tomar passe, o outro não sei o quê. A gente sabe da vida do outro. Mas é o nosso trabalho. Né? Então, essa segunda parte é onde que está o mal? Como que Jesus ensinou a gente no Pai Nosso? Ele falou protegei-nos do mal? Livrai-nos do mal. Onde está o mal que ele está falando? Qual que é o mal que me faz mal? Está dentro de mim. Né? Então, livrai-nos do mal. Né? A terceira coisa é a introspecção. Uma vez que eu já vejo que aquilo está, eu vou olhar e vou falar o que em mim está me incomodando. Porque, veja, o melindre, os gatilhos, tudo aquilo que coloca a gente naquele ciclo de causa e efeito, está dentro de nós. Então, estou conversando com a Cris, ela me falou alguma coisa, aquilo me pegou mal. Ao invés de eu ficar com raiva da Cris, eu posso falar, mas por que aquilo me pegou? O que em mim? Será que eu tenho alguma insegurança em relação àquilo? Será que eu falei? O que é que, de onde vem aquilo? Então, em vez de eu reagir, eu vou agir, eu vou entrar para dentro. Porque quando eu me liberto das minhas coisas, o que o outro fala não vai me fazer, não vai ter um problema. Né? Eu estou reagindo ao quê? Né? Então aqui é o que me prende, né, nesse plano, o que me prende nesse problema. Né? E mais pra frente aqui, aí quando eu entro em mim, quando eu entro que o negócio está em mim, aí eu posso entrar na transformação. Aí eu posso quebrar aquele ciclo vicioso, porque você me empurra, eu te empurro, me empurra, eu te empurro. Né? Às vezes a gente vê amigos, né, que faz um desaforo, faz desaforo de volta, faz desaforo, faz desaforo de volta. Mas tem uma hora que você fala, não é? Peraí, o que está acontecendo? Aí você entra numa transformação. Essa imagem aqui, gente, lembra do filho pródigo? Quando ele vai, o pai estava errado, ele queria o dinheiro do pai, não sei o que, e ele vai, né? Tem uma hora que aí ele gasta todo o dinheiro, dá tudo errado na vida dele, ele fica miserável, ele fala, peraí, a casa do meu pai é muito mais legal. Os escravos do meu pai vivem muito melhor do que eu estou vivendo aqui. Eu vou voltar. É aquela a transformação que a gente fala, voltar para casa. Ele voltou para casa do pai. Eu pequei, aí ele não está mais falando do pai, das coisas da vida, eu pequei contra o pai e contra Deus. Ele está falando dele. Quando a gente olha e reconhece que está dentro da gente, a gente pode se libertar, porque daí está no nosso controle. Ele voltou para casa. Veja, quando a gente, falando do Paulo Estevão de novo, quando ele está indo para Damasco, ele queria prender Ananias, ele queria matar todo mundo que seguisse Jesus, ele estava
né, os cristãos estavam errados, tudo estava errado. De repente, quando ele vê Jesus, numa palavra, hein, Jesus, uma frase, Jesus fala, Saulo, porque me persegues, imediatamente ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Bastou uma frase de Jesus para que ele se transformasse. Aí ele está na estrada e ele vê as pessoas fugindo de Roma pelas ordens dele. E aí, sabe o que ele fala? Se eu destruir centenas de vidas, eu vou erguer milhares. Essa é a resolução. E até hoje, pelo trabalho dele, ele está erguendo vidas. Né? Você vê, se você lê esse livro aqui, quando você lê o livro, metade do livro é falando o que ele fez sobre o Saulo. Você fica com raiva dele. Mas ele tem a humildade de descrever o pior que está em si para despertar o melhor que tem em nós. Né? Então veja, esse é o trabalho, essa transformação. É a resolução de dizer, eu vou quebrar aquele círculo. Que a gente pensa que é perpétuo, não é perpétuo. Nós podemos quebrar a qualquer momento. E aí vem o mais bonito aqui, que é a libertação. Jesus fala, né, regozijai-vos, eu venci o mundo. Então você não precisa mais, aquele problema todo, já não faz mais mal, né? Então, esse é o dia que Paulo escreve numa das suas epístolas, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele já tem uma consciência crística, né? Ele se desprendeu, e é muito bonito, porque ele tinha um ego muito grande, uma sombra muito grande, e ele fala, e ele se despe de tudo aquilo. Ele não está mais olhando para fora, ele fala, todo bem que eu quero esse não faço, mas todo mal que eu não quero esse eu faço. Então ele olha para ele. E já está em sintonia com as leis divinas. Né? Quando o soldado vai matá-lo, ali vai decapitá-lo, ele está hesitando. E Paulo fala, vai, faz o seu trabalho. E ele falou, eu tenho pena de você. Ele falou, não, eu tenho pena de você, porque eu estou liberto, você ainda está preso. Quer dizer, olha que bonito isso, né? Assim, olha que entendimento, olha que transformação. Numa encarnação só que ele teve. Porque ele resolveu ver as coisas diferentes, tá? Então, eu queria só fazer, eu pensei em fazer essa reflexão junta. Ficou claro esses passos aqui? Da gente vai de identificar o mal para reconhecer o mal, não julgar, em fazer o serviço de introspecção, né? E que está muito bem explicado, essa parte da introspecção está explicada no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala do homem de bem, que ele fala que quando ele estava encarnado, toda noite ele pensava, o que eu fiz hoje? Puxa, eu falei muito apressado com alguém, o que eu fiz? Ele escrevia e no dia seguinte ele tentava consertar aquilo que ele tinha feito. Então essa introspecção, esse trabalho diário, né? Ele nos leva a uma transformação que nos leva a uma libertação. E aí, Cris, quem foi a pessoa que falou aqui, aquele dia que falou por vídeo? É Simão que falou? Simão Pedro. Ele falou uma coisa muito bacana, né? Que ele falou da hierarquia das bem-aventuranças. Aí eu fui comparada, eu falei assim, será que faz sentido o que eu falei, né? Só para ver se... E aí, veja só, a ordem que Jesus fala das bem-aventuranças. Quem que é pobre de espírito? Quem não é rico do orgulho, rico de vaidade, rico de prepotência, rico de soberba, rico de achar que sabe tudo. Porque o pobre de espírito tem um reconhecimento de quão pobre é o seu espírito. Aí quer aprender. Né? Porque Jesus recebeu todo mundo. Era o coletor de imposto, era a mulher samaritana. Ele recebia, porque a pessoa fala, olha, eu sei que eu errei. E quando Maria de Magdala, que também está no livro Boa Nova, vai falar com Jesus, ela vai triste. Ela fala, mestre, eu errei muito, nunca ninguém me tocou com as suas palavras. E ele fala, fica feliz, que agora você viu. Né? E Jesus fala, que bom que você está achando que você fez está errado, porque agora você, quer dizer que você está no caminho certo, agora você vai essa Boa Nova. Então Jesus fala, fica com aquela, e traz aquela esperança. Então, em vez de se comiserar do mal que fez, fica feliz que já entende que fez mal. Pobres de espírito. Gente, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Aquele choro do arrependimento, o choro do filho pródigo, de falar, quero voltar para a casa do meu pai. Que bom! Porque quem está rindo, feliz com a ilusão do mundo, é quem vai chorar depois. Então, que bom que a gente já está podendo chorar e falar, puxa, me equivoquei. Aquilo não era bom.
né? Os mansos eles já não querem mais pagar o mal com o mal. O manso já não acredita mais no mal como resultado. Ele já vai se libertar. Lembra que o escândalo deve haver, mas ai daquele que o fizer, né? Quem tem fome e sede de justiça, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Já busca a justiça de Deus. Não quer tirar vantagem de ninguém, né? Bem-aventurados misericordiosos, aquele que já pode olhar para o seu irmão com um olhar de misericórdia, que já não condena o mal no outro, que já pode perdoar. Os puros de coração, que já estão agindo ali em harmonia com Deus. Aqui foi muito interessante o que o Simão Pedro falou. Aqui os mansos, eles são pacíficos. Aqui são os pacificadores, já além de ter a paz dentro de si, já provém a paz ao seu redor. Promovem a paz, né? E aqui os que sofrem perseguição por causa da justiça, quer dizer, já estão se colocando contra o mal. E a mais bonita, né, de todas é o que falem que aqueles que forem perseguidos por minha causa. Já pensou um dia que a pior crítica que puderem fazer contra nós é que nós somos muito igual a Jesus? Que delícia de dia que isso vai ser. Né? O nosso pior defeito é falar assim, olha, eu não gosto de você porque você é muito igual a Jesus. Né? Aí vai ser bom demais, né? Que tô precisando dessa crítica, hein? Olha. Então, gente, era o pensamento que a gente queria fazer. Não sei como é que nós estamos de horário. 10 minutos. 10 minutos. Então a gente ainda pode usar agora com as perguntas. Isso aqui é o que eu tinha preparado para conversar com vocês sobre Nicodemos, porque é uma passagem pequena do Evangelho de João, mas ela tem um conteúdo muito grande, né? Eu acho que a gente pode refletir muitas coisas. A gente pode refletir entre a diferença entre olhar o mal, combater o mal, mas combater o mal com o bem, e sermos benevolentes para aqueles que o praticam. A gente pode olhar... Pode falar. Jesus falou, o amor apagará a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados, né, Dona? Então, essa lei do amor em prática, né, que acolheu e foi nos dando, quer dizer, a lei de Deus está dentro da nossa consciência, né? E nós podemos despertar essa consciência à medida que nós estudamos, né? Então eu digo, veja, muitos caminhos podem nos levar a Deus, né? Eu digo sempre que não é o espiritismo é melhor que os outros, porque isso seria uma coisa de arrogância e uma coisa do ego. É o caminho que eu me afinizo, porque ele traz o estudo, né? Ele traz o entendimento e ele traz a prática da caridade, do autodesenvolvimento, mas todos nós vamos chegar até Deus. Nós estamos aqui predestinados ao bem, predestinados à felicidade. E à medida que nós nos libertarmos daquilo que nos prende ao mal, nós vamos também nos libertar e nos aproximar de Deus. Bom, é isso aí. Tem uma frase, não me lembro agora quem é que diz: o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das mas religiões. É o futuro das religiões. Leon Denis falou. Leon Denis, isso. Muito bem. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque toda vez que a gente está junto, a gente sempre consegue aprender um pouquinho, a gente consegue falar dessas coisas tão gostosas, né? E aí que a gente consiga continuar a nossa semana, os nossos dias aí, com um pouco desses pensamentos, dessas reflexões, né? Pra gente levar junto. Muito obrigada, viu? Então vamos nesse momento agradecer a espiritualidade maior que aqui está presente conosco, nos ajudando, nos orientando com tanto amor. Agradecemos, juntos e uníssono, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador. Obrigada, Senhor, porque hoje estamos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre as Tuas leis imutáveis. Que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus,
que era o amor em ação. E que hoje possamos colocar em prática essa transformação. Porque todos os dias o sol nasce com a proposta de nos renovarmos para o caminho do bem. Mais uma vez, agradecemos e possamos levar conosco no decorrer do nosso dia e da nossa semana essa semente de luz que foi implantada em nossos corações. Graças a Deus e sim seja.